Deus cuida de nós, veste o lírio e sustenta o pardal. Ao som do silêncio se faz ouvir, no afeto, no afago, no gesto de amor. Deus cuida de nós, veste o lírio e sustenta o pardal. Ao som do silêncio se faz ouvir, no afeto, no afago, no gesto de amor. Os mistérios do universo cabem na concha da mão. Boa noite a todos e todos, graça e paz e pão também. Mais uma vez nos encontramos para celebrar o pão partido e compartido, como gesto do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Nós, neste momento, queremos, em nome do Trino Deus, acolher a todos vocês e, desta forma, reafirmar que estamos em comunhão, comemos o pão da alegria e perseveramos na compaixão como sinais de esperança, como sinais da vida. Deus está conosco hoje e estará sempre. Nós vamos nos alegrar cantando juntos o hino de número 71, o Santo Nome de Jesus. E após reafirmarmos a nossa fé e também as nossas expressões de louvor e adoração, convido você para orarmos. Santo e eterno Deus, nós abrimos o nosso coração como expressão de reconhecimento da Tua grandeza, do Teu poder, como gratidão por tudo que o Senhor tem feito. E também, Senhor Deus, nós nos alegramos em poder nos encontrar e também participar hoje da ceia, reafirmação da nossa fé e da nossa esperança. Queremos lembrar o Teu grande amor em cada momento deste culto, repassando, Senhor Deus, revisitando a Tua palavra e também, Senhor Deus, colocando o nosso coração aberto na Tua presença para colocarmos um pouco da nossa vida. Assim, Senhor Deus, nós te pedimos, venha com o Teu Santo Espírito falar ao coração de cada um nas suas necessidades e que este culto possa trazer, Senhor Deus, de alguma forma, segundo a Tua instrução, palavras que venham, Senhor Deus, fortalecer o nosso caminhar. Que a nossa vida, Senhor Deus, seja tratada, seja trabalhada pelo Teu Espírito. Que cada palavra, cada oração, cada momento deste culto possa nos inspirar e nos conduzir para mais uma boa semana. Assim nós oramos pela comunidade presente, através dos encontros nas suas casas, mas também, Senhor Deus, por aqueles que são nossos amigos, amigas e por todos que estão, de alguma forma, sendo alcançados por este momento cultico. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Jesus, teu nome é santo, amável teu querer.
Jesus, teu nome é santo, merece o nosso amor. Dos altos céus és nosso Deus, és nosso protetor. Deus sempre és tu, em tua compaixão quiseste para o mal vencer, fazer de nosso Jesus, teu nome é santo, venceste sobre a cruz o teu sofrer, o teu penar, a vida nos conduz. Da glória já sentado estás, atento à adoração que os crentes vêm fiéis prestar com grato coração. Graça e paz, igreja. Nesse momento eu gostaria de convidar todas as pessoas que sinceramente se arrependam dos seus pecados e tenham amor ao próximo, que desejam viver uma nova vida em harmonia com a vontade de Deus e andar de agora em diante pelo caminho do Evangelho. Elas são convidadas a confessar diante de Deus Todo-Poderoso as suas falhas, rogando-lhe humildemente o seu perdão. Que nesse momento você venha estar orando e falando com Deus, confessando o seu pecado. Em
Oremos. Paizinho querido, nós estamos aqui diante de Ti, te rogando, te pedindo que Tu venha com Seu Espírito Santo, Senhor, nos purificar, nos lavar de toda impureza, de todo pecado, Senhor, que cometemos, ó Pai, diante de Ti. As nossas falhas, os nossos pensamentos, o nosso agir, todas aquelas atitudes, ó Pai, que nós cometemos e que não foi do Seu agrado, Senhor. Venha nos purificar, venha nos lavar, limpa o nosso coração, limpa a nossa mente. Que a gente venha, Deus, estar verdadeiramente se convertendo a Ti e tendo, Deus, a partir desse dia, uma nova mente, um novo olhar, um novo coração. Um coração que Te agrada. Pensamentos, Deus, que venham de Ti, pensamentos que Te agradam. Que o nosso caminhar, Deus, venha ser conforme o Seu caminhar. Que todas as nossas falhas, as nossas imperfeições, que nós fizemos de errado, o Senhor venha estar, Deus, jogando, Senhor, no mar do esquecimento e nos trazendo, Deus, uma nova vida cheia de Ti. Ser conosco, Senhor, nos ajudando a cada dia a caminhar junto de Ti, porque não há melhor lugar do que estar na Sua presença. Então, mais uma vez, Senhor, eu Te peço, purifica-nos, limpa-nos, lava-nos de todo pecado, de toda impureza. Em nome de Jesus. Amém. Após, então, a nossa confissão, a palavra de Mateus, no capítulo 11, os versos 28 e 30, eles também nos ajudam a enfrentar todos os momentos. Quando a situação fica difícil, a situação fica pesada, quer seja pelo pecado, quer seja por outras motivações. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. E diz mais ainda, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Que essas palavras de vida revelem o amor sem limite de Deus para você, para nós, para toda a humanidade. Oi pessoal, vamos fazer a leitura do Salmo de número 117, que diz: Cantem glória ao Senhor, homens de todas as raças. Louve ao Senhor todos os povos da terra, pois o seu amor por nós é muito grande e a sua fidelidade é eterna. Glória ao Senhor. Aleluia. Amém. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. Este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo.
Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. Este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim por amor. Quanto amor Ele tem por mim. Sofreu por mim por amor. E a razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus. Ele deu o seu filho pra morrer na cruz por mim. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste meu interior. E agora eu quero viver pra transmitir este amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste meu interior. Pra transmitir esse amor que vem de ti. Quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim por amor. E a razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus. Ele deu o seu filho pra morrer na cruz por mim. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste meu interior. E agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste meu interior. E agora eu quero viver pra transmitir este amor que vem de ti. Então, o amor de Deus, como nós também já vimos, não tem limite. Ele provê todas as coisas do alimento, a luz do dia, a luz artificial, provê trabalho e até mesmo sem trabalho provê sustento.
para que o amor dele em nós nos leve também a compartilhar um pouco do que temos. E nós sempre cantamos na igreja, na minha história cantamos mais vezes: tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu te damos. Então, nós cremos que todas as coisas que temos, possuímos, fazemos, alegrias, qualquer momento da nossa vida vem de Deus. E nós queremos também devolver isso. E nós fazemos isso comumente no momento dos dízimos e ofertas. Não estou falando necessariamente de dinheiro, mas também. Eu estou aqui reproduzindo o que falava Bispo Adriel. Verbo e verba caminham juntos. Para que as coisas continuem, nós precisamos de recursos. E recurso de oração, recurso dos seus dons, recurso de pessoas que se põem para trabalhar fisicamente pela vida da comunidade, pessoas que não têm o tempo, mas podem contribuir com o recurso financeiro. E assim nós vamos juntando todo esse material, todos esses recursos e consagramos neste momento. Então, enquanto você vai preparando o seu recurso, vai renovando a sua mente, nós vamos ouvir uma música muito gostosa. Enquanto você separa, enquanto você faz a sua reflexão, enquanto você pode também determinar que destino você vai dar ao seu recurso. Deus cuida de nós, veste o lírio e sustenta o pardal. Ao som do silêncio se faz ouvir, no afeto, no afago, no gesto de amor. Deus cuida de nós, veste o lírio e sustenta o pardal. Ao som do silêncio se faz ouvir, no afeto, no afago, no gesto de amor. Os mistérios do universo cabem na concha da mão. De fato, Senhor Deus, tudo vem de Ti. E queremos devolver para Ti e também estendendo ao nosso próximo o que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Abençoa, Senhor Deus, o trabalho de nossas mãos, as decisões do nosso coração e especialmente aqueles que administram os recursos, que eles possam promover força, possam promover fé, possam promover conhecimento, possam promover novamente um tempo bom na Tua presença. Oramos por todos e todas que podem nesse momento trazer, ofertar, oferecer, devolver, não importa a palavra, o recurso que o Senhor tem colocado em suas mãos. Que possa esse recurso se multiplicar na obra, no trabalho que a igreja faz, agora e também no futuro breve. Isso nós oramos e
abençoamos as vidas em nome de Jesus. Amém. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas, quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. E Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então, pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. O vídeo que nós acabamos de assistir é um texto que está registrado nos Evangelhos. Isto evidencia e valoriza a importância desse texto, porque os discípulos, os apóstolos, trabalharam nas suas comunidades com esse texto, cada um adaptando a sua necessidade, sua realidade. E nós lemos no livro de Mateus 14, os versos de 13 a 21. Mateus está falando para uma comunidade formada de pessoas que vieram do judaísmo e gentios, né? Pessoas que não eram do judaísmo, mas se converteram ao judaísmo, e esses todos se converteram à fé cristã. Então, é muito importante a gente também destacar que Mateus está falando para uma comunidade muito específica. E por que Mateus? Nós estamos, neste ano, lendo o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus. E já acabamos de passar de ler as parábolas que explicavam o reino de Deus. Acontece que agora Jesus está começando sua caminhada para Jerusalém. E nesse caminho, ele estava ainda na Galileia, quando ficou sabendo da morte de João Batista. Então, imediatamente, Jesus tomou um barco e foi para uma região deserta, e juntamente com seus discípulos. Mas a multidão seguiu a pé, andando e procurando encontrar Jesus naquele lugar deserto. Então, o que nos chama a atenção é que essa multiplicação dos pães faz parte de umas das narrações da prática de Jesus. Ele não só ensinava, como curava, como acudia aquelas pessoas, especialmente as que estavam mais necessitadas. Então, o que mais pode nos falar, nos trazer esse texto, olhando também
para nós. Primeiro, ele está falando de muita gente, multidão. Vamos pensar num número, talvez 50, 100, 200, 500 pessoas, não importa. Pessoas que estavam necessitadas da ajuda de Jesus. Imaginem o entardecer, ali está dizendo cerca de 5.000 homens, considerando que haviam também mulheres e crianças. Então, posso assim imaginar também o entardecer num campo de pessoas refugiadas. São vários na Europa e em outros lugares que estão ali aguardando, pessoas que estão aguardando a chegada de uma boa notícia de que estão abrindo novamente lugar, moradia para eles, pessoas que estão esperando a chegada de alimento em quantidade suficiente, estão esperando um remédio, estão esperando uma cirurgia, estão esperando um banho, aguardando uma cura e assim por diante. Então, está se tratando de vidas. Também está falando aqui daqueles que auxiliavam Jesus, os discípulos. Quando está falando de discípulo, eles são exatamente aqueles que estão olhando para a multidão, colhendo da multidão o seu grito, ouvindo o seu grito, e são eles que levam para Jesus esse grito da dor que a multidão estava passando. E quando o próprio Senhor Jesus questiona eles o que eles poderiam fazer, eles disseram: o socorro é insuficiente, nós não temos a quantidade necessária, mas Jesus ali presente era o socorro naquele tempo de angústia daquela multidão. Então, fala dos discípulos que na sua missão não tinham tudo para fazer, mas que descobriram que havia, pelo menos no meio da multidão, alguém que pudesse disponibilizar alguns pães e alguns peixes. E foi exatamente o que aconteceu. O suficiente para Jesus, então, multiplicar. Logo aquele lugar deserto, com corpos sedentos, com corpos famintos, lugar de sofrimento, lugar de expectativa também. O que encontramos? Jesus transformando num momento litúrgico espiritual. E o que é que ele fez? Na verdade, ele toma os elementos que os discípulos trouxeram. Ergue os olhos aos céus e abençoa aquele alimento. Devolve para os seus discípulos. E os seus discípulos, então, distribuem a todos. Havendo fartura e chegando até sobrar os alimentos. Então, esse milagre da partilha do pão fala também de uma missão daqueles que estão ouvindo o grito das pessoas, que muitas vezes não têm o recurso para resolver, mas que reportam a Jesus e que também entendem que Jesus tem sempre um milagre para oferecer e novamente reparar a vida daqueles que estão, por alguma razão, numa situação à margem, muitas vezes até da linha da pobreza, porque tem faltado, inclusive, pão, alimento para saciar a fome. No primeiro sermão que Jesus fez à multidão, ele diz que felizes são aqueles, bem-aventurados são aqueles, aquelas que têm fome e sede de justiça. E fome e sede de justiça significam pessoas que têm fome e sede para ajudar a reparar o dano que alguém sofreu. No caso da multidão, era uma multidão que já estava sofrendo há muito tempo, porque não tinha mais a quem recorrer.
Muitos perderam, quem sabe, as suas propriedades, muitos perderam seus familiares, outros tantos perderam, inclusive, a dignidade, o direito de comer. Então, Jesus ali naquele ato estava ajudando a reparar um pouco a justiça, mas não era somente o alimento físico, era reparar o que eles tinham perdido. Então, o dano alheio, ele vem porque alguém solapou, alguém roubou, alguém tirou, inclusive o pão da mesa das pessoas. Jesus quer ir além do material, quer também que o espiritual faça parte. Então, para Jesus, o olhar para a realidade das pessoas, ele conseguia enxergar as suas necessidades, mas também levanta as mãos aos céus, abençoa aquilo que vai ser entregue para abençoar aquelas vidas. Pão e mãos que abençoam, trabalham juntas, sempre a favor da vida. Abençoadoras, porque elas partem e compartem o que tem e o que pode. Então, novamente, Jesus é o socorro bem presente no meio da angústia daquelas pessoas e também no meio das nossas angústias. É o pão que pode saciar a fome, é o pão que pode dar alimento para a alma, é aquele que vai exatamente nutrir a vida das pessoas. Jesus disse certa vez: eu sou o pão da vida, o pão para hoje e o pão para a vida eterna. Disse também que é o pão que desceu do céu da parte de Deus para sustentar, para ajudar, para nutrir as pessoas. Então, desafios para nós desse texto muitas vezes nós não temos nas nossas mãos recursos suficientes. Mas o que temos, podemos fazer. Pode ser muito, pode ser pouco. Precisam estar disponibilizados. Eles, sendo consagrados, eles se tornam, então, recursos abençoadores para ajudar, quer seja numa cesta básica, quer seja na compra de um remédio, quer ajudar a reparar a perda que alguém teve. E assim nós podemos, com o pouco que temos, mas juntos, tornar uma coisa bastante grande. Podemos também olhar para a multidão e talvez como nós também estamos gritando no meio de uma realidade nossa que não é só questão de alimento. Nós fazemos parte de uma multidão que hoje grita, berra pelos cantos, porque são 20 milhões de pessoas desempregadas, ou mais até. São 2 milhões de pessoas que já estão infectadas no Brasil. E são mais de 90 mil mortes que já aconteceram aqui no nosso país. Nós, quem somos nisso tudo? Somos multidão? Somos discípulos? Quem somos nós? O próprio Senhor Jesus disse assim: vinde a mim, vocês que já se cansaram, vinde a mim. Vocês que estão com saudades, vinde a mim. Você que tem sentido o peso do trabalho, dos compromissos de hoje, vinde a mim, ele disse. Eu vou aliviar você, eu vou deixar você com um fardo muito, muito mais leve. E você com a alma tristonha, perturbada, cansada, deprimida, você que está se sentindo
já exausto dessa situação, venha a mim, porque o meu jugo é suave, porque o meu fardo é leve. Ele continua dizendo: vocês que têm fome, comam de mim, porque eu sou o pão da vida, e em mim você jamais terá fome. Peixe, trigo, pão são símbolos da nossa fé. Então nós podemos, com isso, também entender que nós temos essa missão de nos tornarmos milagres na mão de Deus. E saindo e distribuindo no meio da multidão pão que sacia a fome, pão que alimenta a alma. E nós podemos fazer isso percebendo todos os dias que tem alguém ao nosso lado que está precisando de pão. Ao participarmos da ceia nessa noite, estamos reafirmando a nossa fé em um Deus que abençoa as nossas mãos para que elas sejam abençoadoras. Está abençoando a nossa vida para que a gente possa repartir, especialmente nesse mundo injusto e aflito, para repartir e levantar pessoas que cada vez mais estão gritando pelas praças, pelas ruas, nas casas, dentro do nosso trabalho. Pão tem com abundância. Desde aquela época que Jesus fez o milagre. E tem chegado até os nossos dias. Que a gente possa distribuir, partilhar esse amor, essa fé e fazer resplandecer na vida das pessoas o semblante de Cristo que está em nós. Ao fazermos isso, nós estamos levando alimento para a alma, para o espírito, nós estamos levando esperança. Que o Senhor nos ajude e sabendo que Ele vai nos ajudar, porque Ele já está conosco. Amém. Você preparou a sua mesa para a celebração da ceia. Então, nesse momento eu quero convidar você para a consagração dos elementos da ceia. Eu vou usar a nossa liturgia, que é um pouco mais reduzida e também nos coloca prontos para a instituição da ceia do Senhor. Amados irmãos, irmãs, amigos e amigas, o Senhor Jesus, pela oferta de si mesmo, sacrificou-se pelos pecados de toda a humanidade e instituiu um memorial eterno pelo qual sempre nos lembraremos de sua paixão e morte e de sua ressurreição e glorificação. Hoje nós podemos, neste gesto, trazer com saudade e o faremos até a sua segunda vinda. Portanto, elevemos o nosso coração. Ao Senhor o elevamos e rendemos graças ao Senhor nosso Deus, porque assim fazê-lo é digno e justo. É digno, justo, e em todos os tempos e lugares te rendamos graças, Santo Pai,
onipotente e eterno Deus, louvamos e engrandecemos o seu nome. E você pode dizer aí no seu coração, com as suas palavras, Santo, 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 Senhor Deus onipotente. Os céus e a terra estão cheios da sua glória. Glória te seja dada, ó Altíssimo. Amém. Amém. E vamos consagrar agora os elementos da ceia do Senhor. Nosso Pai Celestial, pedimos humildemente que, por tua infinita bondade, consagre os dons de pão e vinho, para que, ao recebê-los, conforme nos ensinou teu Filho, nós sejamos participantes do seu abençoado corpo e sangue para todo sempre. Amém e amém. Convido você para fazer a oração de humilde acesso. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de coisas grandes e nem coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Em ti eu espero desde agora e para sempre. Dia desses, uma pessoa escreveu no grupo da igreja, nossa irmã Valéria, estava com muita saudade. Saudade do templo, saudade das pessoas, saudade de cantar junto com as pessoas, saudade. E só sente saudade quem tem história. Quando nós retomamos e relemos a história do que Jesus fez, tanto para a vida das multidões, alimentando, concedendo graça, vida espiritual também, nós podemos dizer que a Santa Ceia é esse momento de saudade. Saudade de trazer para o nosso coração, mais uma vez, o grande amor de Jesus Cristo. E só sente saudade quem ama. Quem não ama não sente saudade. Esquece. Já deixou para o passado. Então, nós vamos lembrar neste momento da entrega de Jesus como pão da vida, da entrega de Jesus como sangue que lava, purifica, ambos nos concedendo saciamento da fome física, mas muito mais importante que isso, a fome espiritual. Então, você pode, neste momento, trazer também essa memória. Porque o que eu recebi do Senhor, que na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e deu a seus discípulos e disse: isto é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. E depois de haver ceado, ele tomou também do cálice e lhes deu, dizendo: este cálice é o cálice de uma nova aliança, e a aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Saudade, memória, elementos fortes para a nossa esperança. Meus irmãos e irmãs,
enquanto estivermos ouvindo uma música, um hino, um cântico, você poderá tomar a sua porção do pão e comer. Pode tomar depois a porção do seu cálice e tomar. E depois aguarde um tempo em silêncio e oração de gratidão por este momento. E numa demonstração do nosso gesto de amor, nós vamos lembrar das pessoas, especialmente aquelas pessoas que trazemos em nossa memória. O seu luto, a sua dor, o seu leito de dor e enfermidade e tantas outras questões que têm envolvido a vida das pessoas. Nós vamos, num momento de ligarmos novamente a nossa fé, pedir a Deus socorro. Eu convido o Fábio para fazer essa oração de intercessão. Nesse momento vamos estar fazendo a nossa oração de intercessão. Coloque seu pedido na mão do Senhor nesse momento. Oremos. Pai de amor, queremos, Deus, te colocar, Pai, os 20 milhões, Pai, de desempregados, Deus, em tuas mãos, Senhor. Seja o Deus provedor, Deus, dessas famílias, Deus, desses brasileiros, Deus, que se encontram, Deus, sem renda, Senhor. Lembramos-nos também, Senhor, dos profissionais, Pai, de saúde, que estão com seus salários, Deus, reduzidos, atrasados e que estão em combate, Deus, ao Covid-19, Pai. Seja o Deus da cura, seja o Deus manifesto, Pai, nessas vidas, Pai. Lembro também, Senhor, das pessoas enlutadas, Pai, da nossa comunidade de fé, dos nossos amigos, dos que perderam alguém, Senhor, bem próximo, Senhor. Seja o Deus, Pai, de perto, Deus, o Deus do consolo, o Deus do conforto, Pai. Vá, Pai, de encontro, Deus, a esses lares, Senhor, e traga, Deus, o conforto e o auxílio, Deus, necessário, Pai, nesse momento, Pai. Pai, coloco, Deus, os nossos irmãos e as nossas irmãs, Deus, nesse momento, Deus, em Tuas mãos, Senhor. Que vivemos, Deus, esse momento, Deus, de clausura, de pandemia, Senhor. Seja o Deus, bem próximo, Deus, que traz consolo, alívio, Deus, para a alma, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Seja, Deus, conosco, Pai, em todo momento, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Nossa gratidão a todos que colaboraram para que nós pudéssemos realizar
esse momento cultico, pelas orações, leituras e também pela participação do Ministério de Louvor. Nós temos conseguido fazer esse culto com a contribuição de pessoas com seus dons. O Luigi, que tem se esforçado bastante e feito todo o trabalho de montar cada vídeo desse, como também ao Gustavo, que me assessora muito aqui. E assim, nós temos que agradecer cada um de vocês que em cada culto tem contribuído, fazendo um grande esforço para que a nossa igreja continue unida em torno da palavra, em torno das mensagens, em torno dos cânticos e tudo que se realiza no culto. Agora nós vamos poder sair, e vamos sair para ficar dentro de casa, é claro, mas sair desse momento cultico em paz. Então, irmãos, irmãs, amigos, amigas, vamos enfrentar a nova semana, os novos dias, servindo também ao Senhor e fazendo com alegria. E lembrando que a compaixão deve também tomar conta dos nossos pensamentos. E compaixão não é com a gente, compaixão é com o nosso semelhante. Recebamos a bênção. E que o Deus Todo-Poderoso, Deus da vida, Deus que mata a fome, Deus que acode a todos nós, abençoe-nos ricamente. Que o seu rosto esteja voltado para todos nós e que nos conceda sua graça e a sua justiça. Seja assim hoje, e sempre e para todo o povo de Deus. Amém.